Muito bem, muito bom dia a todos, pessoal. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora bate-papo de abertura nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2016. Feriado em várias cidades, inclusive Porto Alegre, mas não é feriado em São Paulo, não é feriado para a Bolsa. Então, vamos ter mercado para nos divertir hoje. Bom, deixa eu verificar se está tudo certo com o áudio. Acho que o meu áudio está um pouco alto. Acho que agora ficará um pouquinho melhor. Bom, qualquer dificuldade, vocês podem me avisar aqui. Então, todos estão convidados a enviar suas perguntas através da ferramenta de bate-papo, seja através da LS Live, seja através diretamente aí do bate-papo. Antes de iniciar, como sempre, eu vou dar uma olhadinha na situação do mercado junto com vocês e ver o que a gente pode esperar para o pregão de hoje, ok? Eu venho estando um pouquinho afastado do mercado aí nessa última semana, nas transmissões, mas logo eu estou de volta. Bom, a gente teve um belo movimento de alta no índice, né, na sexta-feira. Era um movimento que a gente estava esperando. O mercado começou a fazer uma formação de fundo que não ficou tão clara no gráfico diário, mas ficou bem clara no intraday. A gente tem um fundo duplo. E na sexta-feira o mercado é uma boa puxada, e apesar de já ter desenvolvido um certo movimento, né, desde o fundo, o mercado ainda tem espaço para subir. Tá? Ainda tem espaço para subir. Eu esperaria talvez o teste da faixa dos 43.500, 44.000 pontos ao longo desse mês de fevereiro. É possível que a gente tenha algum movimento corretivo, isso já era possível desde ontem, né? Num caráter de respiro dos preços para provavelmente depois a gente voltar a subir. Ok? Então a gente está no momento que, apesar de no curtíssimo prazo a gente até aceitar graficamente uma correção, é perigoso operar na ponta vendedora. O mercado começa a abrir agora numa quedinha de 0,57 no momento. Essa queda tende a se intensificar, né, conforme os papéis vão abrindo, visto que o mini índice, o futuro, né, já opera numa queda de 2,2%. Mas isso está em linha com o esperado. Tá? Olhando o gráfico aqui de 15 minutos, tá, a gente percebe, primeiro, uma abertura em forte queda, verdade. A gente tem um pequeno suporte no fundo de ontem, que já está sendo rompido, tá? Mas o suporte mais forte para o mercado seria realmente nessa linha azul, no gráfico futuro, por volta dos 39.200 pontos. Então a gente tem espaço para o mercado cair até lá, e numa correção até lá. Eu veria isso como algo positivo, que permitiria a gente abrir posições ali. Claro, a gente vai avaliar a forma como o mercado estiver se comportando se chegar ali eventualmente, mas eu tenho bastante intenção de ir montando posições na ponta compradora conforme o mercado vai oferecendo essas oportunidades. A abertura de hoje pode nos levar a um trade de venda por primeiro movimento. Tá? O mercado acaba de marcar um primeiro movimento, a finalização dessa primeira queda. O ideal é que suba um pouquinho mais, para deixar mais claro a marcação de fundo, e dali para frente o rompimento da mínima do dia abre espaço para vendas dentro do modelo de primeiro movimento. Tá? No dólar, o dólar está fraco e já está nos indicando uma boa possibilidade de desenvolver um movimento corretivo mais amplo. Tá? Mas no curtíssimo prazo, o dólar, na minha leitura, alcançou uma zona onde tem bastante suporte, tá? De curto prazo. Esse fundo aqui, as proximidades desse topo, o mercado já fez um movimento
digamos assim, rebelde, ele sai de um rompimento de topo para tentar romper um fundo. E o que eu espero, eu coloquei isso no farol de ontem, é que o dólar ofereça alguma pequena recuperação aqui. A gente vai ter que avaliar, claro, como é que seria essa recuperação, e conforme for, ela poderia já nos sinalizar realmente um dólar mais disposto a desenvolver um movimento de queda. A gente está buscando aí um pivô de baixa para realmente buscar posições na ponta vendedora. Tá? O suporte forte para o dólar no curto prazo, mas não no curtíssimo prazo, seria a faixa dos 3.860, que é o suporte de gap que foi aberto em dezembro. Tá? Olhando o intraday, daí a gente vai lá para o WDO H16, a gente tem um canal de baixa que está sendo respeitado. Nos últimos 2 pregões, o dólar vem roçando a linha de retorno desse canal de baixa, e hoje, com essa abertura em gap de alta, parece que vai tentar um movimento de alta. Tá? Então, vai se desenhando aqui a possibilidade de uma compra por rompimento de primeiro movimento. Eu faria essa compra independente da CLTB estar relativamente próxima. Tá? Porque o mercado talvez rompa esse canal, certo? E caso ocorra esse rompimento de canal, um alvo provável seria o fundo aqui do dia 27, topo intermediário do dia 29, por volta dos 4.070, ok? E provavelmente a média móvel de 200, com esse tempo, vai se aproximando dessa zona. Então esse aqui seria um ponto que ele seria importante no intraday. Tá? Mas agora, não está sacramentado que o dólar vai subir no curto prazo, né? A gente tem aqui também um gráfico amigável para um cenário de rompimento de linha d'água. Então, se tiver um rompimento de linha d'água, aí a gente pode pensar em operações na ponta vendedora. Pessoal, o mercado abriu intensificando a pressão vendedora, em especial bancos, tá? A gente tem um Monster Gap em Itaú. Monster Gap em Itaú, Monster Gap em Bradesco. Monster Gap em Banco do Brasil. Tá? Então, uma abertura muito forte na queda. Lembrando que Itaú reportou lucro histórico ontem, né? É bem típico isso. Bom, do ponto de vista de day trade, tá? Não é um bom ponto para um Monster Gap. Na verdade, como a gente está testando uma zona de suporte, um gap aberto e a média móvel de 200, eu acho que aí a gente tem condições, para quem é bem agressivo, buscar até uma compra no intraday contra esse movimento, em especial em Itaú. Tá? É day trade. Mas, Bizzy, não teve um Monster Gap? Sim, mas o Monster Gap, da forma como eu acho mais prudente operar, a gente espera a formação, a finalização no primeiro candle de 15 minutos, e daí a gente opera na direção do gap, ou seja, fecha esse candle, opera na perda mínima. Só que o mercado fica muito esticado e buscando e brigando com estruturas muito fortes. Então aqui seria mais ou menos eu acho que tem potencial para a gente trabalhar num cenário como se fosse o contra Ibar, que eu ensino lá nos meus treinamentos. Ok? Mas é cedo. O que eu esperaria? A formação de um sinal de reversão no gráfico de 5 minutos e opera na superação na máxima, stop curto. E é uma entrada arriscada, mas que tem um risco-retorno bem favorável, tá? Então, pressão vendedora bem forte no setor bancário. PTR, Petrobras também abre em queda, mas não tem um gráfico muito amigável ainda para posições. Tá? Eu quero também chamar a atenção para o milho. Código CCMH16. Foi dado call de compra para o milho no dia 27, tá? Na superação na máxima no dia 27 pelo farol. E essa operação já teria alcançado o alvo de RP por volatilidade, mas está com toda a cara do milho prosseguindo o movimento de alta em busca do topo de janeiro. Sendo que ontem, pelo método da média móvel de 9, o milho gerou compra ontem. Tá? E olha como ganhou volume, como está ganhando força.
Então esse contrato deve realmente oferecer um bom fevereiro. Tá? Também vou chamar a atenção para tosqueiras, né? A PDGR gerou uma compra importante ontem, tá no farol. É uma compra desconfortável, mas que tem todo o potencial para desenvolver bem, já está numa alta de 9,5%. Seria mais ou menos a metade do risco que a gente estava correndo para essa compra. Tá? Se o papel abrisse em correção hoje, eu até preferiria para daí montar mais posição próxima da resistência dos 2,2. O que a gente está tendo aqui é uma congestão rompida num fundo. Tá? No papel que está extremamente sobrevendido, tem uma boa chance de uma recuperação. O papel que estava em posição, não exatamente em posição similar, mas num cenário de estar muito sobrevendido, era a Gol. Né? E a Gol em 2 candles subiu 90%. Né? Aqui o papel fugiu, não ofereceu brecha fácil para entrada, mas é um papel para a gente olhar hoje. Tá? Ele vai abrir em queda em relação à linha d'água. Se a gente estiver rompendo a linha d'água, para cima, a gente poderia buscar trade. Tá? E também é um papel que pode oferecer vendas. O importante é entender se no intraday de hoje o papel vai mostrar fluidez nas negociações, porque ontem, pelas primeiras 2 horas de mercado, quase não teve negociação contínua. A gente teve leilão atrás de leilão, o que torna absolutamente impossível operar na base de análise técnica. Impossível não, fica extremamente perigoso fazer isso. Okay? Vamos dar uma olhada no mercado americano. O S&P 500 futuro também apresenta apresenta uma correçãozinha. Tá? Entendo que por volta aqui dos 1900 a gente tem o topo anterior, que é uma cabecinha de pivô, e provavelmente seguraria um movimento corretivo. Tá? Mas a expectativa segue sendo de alta para um prazo maior. A gente tem um canal de alta aqui que dá espaço para uma correção ainda saudável. Tá? A gente tem um suporte intermediário aqui nos 1915, que é bem possível que seja perdido. Tá? Mas a expectativa segue sendo de alta no mercado americano. O gráfico do Dow Jones vai estar estático, porque ele abre só bem mais para frente. Tá? Muito bem. Deixa eu só puxar o gráfico da PTR4. Olha, alguém bem agressivo poderia buscar um trade de setup de fechamento de gap na PTR4, uma superação de 4,58, stop em 4,51 para buscar linha d'água. É um gráfico bonitinho para isso. Tá, PTR3 não tem um gráfico tão bonito para isso. Tá, rompendo linha d'água para cima na Petrobras também poderia ser operado. E a gente segue de olho em Itaú. Bradesco também poderia ser trabalhado no gráfico de 15 minutos como um setup de fechamento de gap. Ficou frio aqui. Vamos então algumas perguntas aqui. O José Alberto dizendo: PDGR foi sem mim. O papel foi forte, mas tem espaço para mais alta, tá? Vamos ver se a gente consegue ver, José, um gift em relação a essa barra elefante, ou talvez um power breakout mais para frente, tá? Ainda tem possibilidade de trade. Esse papel pode subir facilmente 40% no dia, tá? O estilo da Gol. O Jorge, Biz, por favor, comente a Ciel para um prazo maior. Olha, quão maior seria esse prazo? Deixa eu fazer todos os ajustes aqui no papel. Ciel perdeu uma zona de suporte por volta dos 38, de referência que seria o topo primário prévio, e está com cara de prosseguir no movimento de queda dentro desse canal de baixa até o fundo de 2014 nos gráficos ajustados, dá mais ou menos ali uns 29. Tá? Tirando os ajustes, que é como eu prefiro, só um pouquinho. Ok, eu gosto de deixar os agrupamentos.
e desdobramentos. A gente tem o canal de baixo. O papel abriu bem forte em cima do fundo anterior, o que pode levar, principalmente no intraday, a algum repique, porque o papel ficou sobrevendido, testando um patamar importante de suporte. Não tem sinalização no intraday ainda para um repique, ainda não tem. Tá? Mas seria apenas isso, acredito, um repique, talvez vindo buscar essa zona de resistência aqui. Por enquanto o papel segue dentro de canal de baixa e é um papel perigoso para tu montar posições de prazo maior. Por enquanto, pelo menos. O Nicolau está pedindo para a gente falar sobre a Vale 5. Antes, o Gil está perguntando se não há proventos em Itaú que pode explicar esse gap. Na verdade, não. O Profit pelo menos não está me avisando. E se eu fizer o ajuste aqui, ó, vou ajustar para o proventos, a gente tem que ver o fechamento de ontem. O fechamento é 25,47. Se eu fizer um ajuste, o fechamento de ontem fica 25,47. Então, não tem nenhum provento no pregão de hoje distorcendo o gráfico, tá? Agora vamos para a Vale. A Vale está num gráfico feio, fraco, onde o papel desacelerou o movimento de queda, mas não conseguiu desenhar um movimento lateral claro, e a média de 21 períodos já está muito próxima, que vai ser um obstáculo para um movimento de preço. O papel, claro que o papel pode subir, mas não tem um cenário convidativo do ponto de vista de análise gráfica. É um papel que não está legal. Tanto a Vale 5 quanto a Vale 3, que consegue desenhar um movimento mais lateralizado. Seria uma boa venda ou rompimento da mínima da Vale, dessa consolidação. Então, num cenário de mercado realmente afundando, mercado em geral afundando, que eu acho que não vai ser o caso. Se a média de 21 períodos entrar para dentro da congestão da Vale 3, tá, o rompimento dessa zona aqui entre 9,80 e 9,90 pode levar daí a uma compra razoável de swing trade. Estou olhando aqui Itaú no gráfico de 5, até reagiu, mas eu não gostei da forma como ficou aqui. Não ficou aquela compra bonita. Paulo Vieira, a Cosan tá ficando bonita para venda, hein? Bons trades a todos. É uma venda possível, só que eu gostaria de ver primeiro um candle de força vendedora nessa região aí, em cima dessa LTB. Viu, Paulo? Antes disso eu acho perigoso, porque a Cosan tá fazendo inside days, isso é uma congestão no gráfico diário, que tende a ser resolvida para cima, na direção do movimento prévio. Tá? Só um instante. Então, por enquanto, eu não gosto muito. O papel que ficou bonito para venda ontem, conforme está no farol, é a CER3. E que acionou a venda. A gente testava uma LTB, depois de um bom movimento de alta, essa barra de ignição fez o seu papel, alcançou o alvo aqui em 7,90. O papel reverteu, teve um volume decente, a perda mínima é o espaço para vendas. Então essa era a venda mais clara na minha leitura do pregão de ontem. Melhor, na minha opinião, do que Cosan. Modernman, CSNA começa a indicar reversão, vale uma entrada na compra? Olha, CSNA sim conseguiu romper uma zona que era obstáculo, que era o fundo aqui do dia 3, do dia 2 de outubro, que dava resistência por volta de 13,62. Mas não considero um rompimento lá muito bonito, algo para ser operado. Abre espaço para o movimento de alta, mas eu ainda não acho o cenário lá muito consistente. Eu ficaria de fora. Tá?
Acho que tem outros papéis bem mais interessantes. Fernando pede pra gente comentar Marco Polo. Marco Polo é outro papel que não me atrai tanto no presente momento. Está desenvolvendo um movimentozinho de alta arrastada e tem boas chances de prosseguir, talvez para buscar aqui a média móvel de 200 em 2,24. Mas não está realizando nesse momento nenhum tipo de movimento que seja tecnicamente significativo, tá? Para que a gente venha a montar a posição. Certo? Ferce Ramos, bastante tempo que eu não vejo o Ferce Ramos, diz: Braskem indica a reversão da tendência de alta? Na minha leitura, sim, Fer. É meio como um rompimento falso em relação ao topo de 2011. Tá? O mercado passou para cima, foi e voltou, já fez um zigue-zague descendente. Inclusive ignorou uma barra que era significativa de compra, essa barra aqui do dia 6. Inclusive, dia do meu aniversário, o fato do mercado ter ignorado essa barra é significativo. A gente passou para baixo aqui da faixa dos 25 e agora a Braskem deve insistir num movimento de queda, provavelmente para buscar as proximidades da média móvel de 200. Tá? Eu acho válido também desenhar uma LTB aqui. Para ajudar a guiar nesse movimento de queda. Tá? Eu não estaria mais posicionado em Braskem, que ela já deu o que tinha que dar. O próximo passo para ela indicar realmente um movimento de queda é ela tentar reverter em cima aqui da média móvel de 21 períodos semanal. A gente teve até semana passada um candlezinho bonitinho e frustrar isso. Ela vira abaixo desse candle branco, daí provavelmente o papel vai acelerar no movimento de queda. Daí provavelmente o teste pelo gráfico semanal ficaria entre 21 e 20 e 19 e 90. Essa seria uma região no curtíssimo prazo para o papel alcançar. Tá? Ficaria mais ou menos nessa faixa aqui assim, a média do tanto vai subindo também. Muito bem. Então, pessoal, vai entrando uma pressão compradora aqui no mini índice. Se a gente tiver um engolfo de alta aqui, eu até acho que vale a pena tentar montar uma posição menor, para ver se isso aqui não é o fundo que o mercado realmente forma e pegar um movimento mais amplo. Tá? O risco retorno ainda é interessante. Se o mercado estopar, a gente já sabe que o ideal é esperar o teste dessa região aqui embaixo, tá? Onde a gente já identificou que existe uma zona de suporte mais significativa. Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Tá na minha hora. Eu agradeço a participação de todos. A gente vai seguir acompanhando o mercado ao longo do dia, mas daí no LS Live, a área do nosso site restrita aos nossos clientes na XP. Grande abraço a todos. Até outra hora.